Olá, voltamos. Então vamos lá, continuar ouvindo os áudios. E assim se foi, né? E roubaram a eleição lá no Rio Grande do Sul, né? Deram a vitória pro Leite, né? Aquele vagabundo que o povo gaúcho odeia o Leite, elegeram o Leite. Enfim. Então a fraude tá instalada aí, né? É igual o Boulos, né? O Boulos ganhou 1 milhão de votos aqui em São Paulo, que é impossível o cara ganhar 1 milhão de votos, né? Ninguém gosta desse canalha aí. Então são os roubos, né, que se faz aí no Brasil, né? Como já falou, aquele ex-delegado da Polícia Federal, aquele cara que foi morar na Suíça e pediu asilo, né, que teve que fugir do Brasil porque foi ameaçado. O Protógenes Queiroz, lembra do Protógenes? Sim. Que fez aquela operação Satyagraha, aquela, né, investigação, tal. Ele se candidatou depois pelo PCdoB, pelo partido de esquerda, tal, se elegeu, tal. Depois ele não conseguiu se reeleger, aí foi ameaçado, tal, e teve que fugir, né? Que a esquerda ameaçou ele porque ele descobriu que houve esquema de fraude, né? Inclusive os fraudadores, programadores da urna falaram para ele. Ele deu essa entrevista para Mariana Godoy, tem no YouTube, né? Porque quem não assistiu na época, acho que se não me engano foi 2015 essa reportagem aí, se eu não estou enganado. Então faz tempo já, né? Mas tá no YouTube para todo mundo assistir. Então a fraude existe, isso é fato. Tá só gente muito imbecil que vai dizer que não, o sistema é perfeito, o sistema não... vai tomar no cu, pô. Então o que a gente espera é isso, né? Que o Bolsonaro faça esse negócio todo. Vai dar merda. Com certeza a esquerdalha vai vir com tudo, o Foro de São Paulo vem com tudo, né? Já tem grupos criminosos armados até os dentes aí no Brasil. Eles vão praticar crime. Vai dar merda pra caralho isso aí. Ih, bicho. Por quê? Porque deixaram a coisa rolar. Porque se o Bolsonaro tivesse feito isso no primeiro turno, apresentado as provas no primeiro turno, mataria o problema agora. Não, mas quis deixar, né? Quis deixar pra fuder. Agora o que vai dar a impressão? Vai dar a impressão que ele que é o golpista. Mesmo com as provas sendo verdadeiras. E são verdadeiras, se houver, né? Mas infelizmente, né? É assim que pensa, né? Esse porra aí, né? Voltando aqui. Assim, provas verdadeiras, se houver. Então, assim, isso faz parte da narrativa, né? Da narrativa criada, né? De que, assim, ele vai apresentar provas, certo? Só que, assim, se ele não apresentou provas, né? Durante o mandato dele, que ele foi eleito em 2018 no primeiro turno, né? Só que manipularam as eleições. É meio difícil, né? É meio difícil explicar isso, né? Assim, porque ele está protelando isso, né? Afinal, ele sairia como o grande mártir, né? E a grande vítima do esquema corrupto, né? Digamos assim, do TSE. Certo? Então, é complicado, né? E também só para falar do Boulos, ele é tão indesejado em São Paulo que ele foi pro segundo turno com o Bruno Covas, né? Com o Bruno Covas. Então, assim, é interessante, no mínimo, você pensar que uma pessoa que não é querida vai para um segundo turno de uma eleição, né? É estranho isso. Que o pessoal vota porque quer que o cara destrua as coisas, né? É algo interessante para se pensar, né? Né? Fazer o quê, né? Ele também, às vezes, pode ser até que não seja ele. Por ele, como você disse, né? Naquele áudio que você mandou mais cedo pra mim, né? Ontem. Você falou assim que por ele já até teria feito alguma coisa. O problema é que os ao redor dele ficam insistindo, né? Dizendo assim, não faça isso, fica segurando ele, né? A culpa é do Bolsonaro. Então ele vai na onda dos caras, né? Sei lá o que acontece. O que eu quero é que faça o seguinte, é que haja reação dos militares no sentido de providenciar todas as provas das fraudes que eles coletaram, que dizem que coletou, né? Vários áudios circularam aí falando que sim, que tinha prova, tal. O Sandro do Rocha já falou isso aí, né? Que conversou com militares, e os militares com quem ele conversou garantiram para ele que já existe a prova, tal. Vamos ver, né? Se existe mesmo isso aí. Tomara que eles façam alguma coisa, porque é foda, né? Vamos aceitar isso aí? Não pode, pô. Isso aí isso aí é um absurdo aceitar uma porra dessa. Não tem condições. Se fosse uma eleição honesta, tudo bem.
Se o Lula não fosse condenado, não tivesse tudo aquilo que passou, tal, porque ele não poderia nem participar da eleição, porque a lei da ficha limpa diz que quem tem processo não pode concorrer, entendeu? E ele já foi condenado, né? Só voltaram na primeira, não podia concorrer, não era para ele estar competindo nessa eleição aí. Ah, mas absolveu, não absolveu, né? Apenas anulou assim, a sentença, mandou voltar no primeiro, no primeiro grau lá, né, na primeira instância, porque eles acharam que o local inventaram uma desculpa, porque esse pretexto não existe, entendeu? Então, na verdade, ele continua condenado. Quer dizer, é um absurdo total, né? Não podia nem concorrer esse filho da puta. Bandido comprovado, não tem que concorrer à eleição, né? Só nesse país mesmo, né? De corte aparelhada. É uma bosta mesmo, né, cara? Puta que pariu. Revoltante. Então eu espero que haja isso aí, motociata, levar o povo para fazer manifestação. Isso aí esquece, pô. Isso aí já era. Isso aí ninguém vai fazer mais motociata. Tá todo mundo puto. O que pode acontecer é o povo sair na rua, fazer manifestação exigindo que haja resposta, né, das Forças Armadas, artigo 142, entendeu? Acabar com o autoritarismo do STF, do TSE, exigir a comprovação das fraudes aí, exigir a anulação, exigir do Congresso que se faça anulação e acabou. Entendeu? É isso aí que tem que ser feito. E convocar novas eleições de novo. Entendeu? É isso que tem que ser feito. Com Lula ou sem Lula não interessa. Tem que convocar a eleição e tem que fazer valer o voto popular. E dessa vez tem que ser com cédula mesmo. A Casa da Moeda imprime as cédulas e todo mundo vai no papelzinho e marca o xizinho lá e contar papel por papel. Até o novo Congresso agora no ano que vem votar a PEC que altera a legislação eleitoral e obriga a impressão de voto. Para acabar essa putaria de voto eletrônico, porque voto eletrônico e não tem que ser contagem eletrônica com impressão, não. Tem que acabar a contagem eletrônica. Não tem que existir voto eletrônico. Tem que existir somente o seguinte: a máquina será usada para gerar o voto. E o voto é o papel, só. Não tem esse negócio de ter cartãozinho, de ter programa para depois fazer contagem e transmitir os dados para depois ser... Não tem nada disso. A máquina tem que ser feita para gerar o voto. O que é o voto? O voto é papel. Ponto. Acabou. Então a máquina gera o voto, entendeu? Que é o papelzinho carnão e depois conta. É isso. Isso que tem que ser feito. Então tem que abolir o voto eletrônico, tem que extinguir essa porra. Nunca deveria ter sido implantado. Essa que é a verdade. Realmente, né? Assim, eles querem. A ideia, né? É ganhar de qualquer jeito. E aí eu imagino, né? Que fique o como chama? Faça que nem, por exemplo, o Eduardo Cunha, né? Quando ele foi votar o negócio da redução da maioridade penal, não aprovou numa sessão, aí acho que 2 dias depois teve outra sessão com o mesmo jeito. Então vai votar até aprovar, né? No caso dele, até eleger. Tá? Certo? E assim, como se o Congresso também tivesse o poder para anular uma eleição. Não, isso daí é feito pela Justiça Eleitoral, né? Então aí, né, no caso, ficaria ao crivo do Alexandre de Moraes, né? Certo? E, bom, como eu já disse, em termos técnicos, essa gente não assim, de grande conhecimento, tá? Eu já fiz vídeo explicando esse artigo 142 da Constituição, que fala sobre a ideia das Forças Armadas, né, como mantenedor da ordem, né, no caso. E assim, se elas forem provocadas, por exemplo, tanto o Bolsonaro, tanto o Congresso quanto o Supremo Tribunal, eles podem fazer isso. Só que no caso o Bolsonaro seria tão inabilidoso em termos políticos que é capaz de, por exemplo, Supremo usar os militares contra o Bolsonaro, por exemplo. Isso não seria mais possível, né? Aí ele vai fazer menções ao Código Militar, né? O Código Penal Militar e por aí vai. E aí eu vou fazer comentário no momento, tá? Aqui, vamos lá, eu continuar.
Você acha que, tipo, o Bolsonaro, se fazer um discurso aí aceitando a vitória do Lula, o Brasil inteiro aí que tá do lado do Bolsonaro aí vai ficar meio que desiludido assim com ele, vai ficar sem chão, tipo, sem mais um líder aí pra seguir? Tem outro cara igual o Bolsonaro, né, cara? E você acha que ele não vai largar o osso? Vai ficar do lado do povo aí? Bom, eu não sei o que eles vão fazer, entendeu? Não sei mesmo, tem que aguardar. Se o Bolsonaro fizer isso que você falou aí, de vir a público, fazer uma declaração pro povo aceitando a derrota, aí fudeu. Aí ele vai, como é que fala, vai reforçar ainda mais a convicção da esquerda, o ego da esquerda, de todos os esquerdistas, e vai matar o espírito dos brasileiros, entendeu? Aí os brasileiros vão já largar a toalha mais do que já estão largando, né? Não todos, né? Mas tem muitos que já largaram a toalha, entendeu? Aí pronto, aí acabou. Porque não vai haver mais reação, cara. Ele vai matar o espírito brasileiro. Se ele fizer isso, ele mata o povo brasileiro. Ele não pode fazer isso. Como líder, ele não pode assumir derrota nenhuma. Tanto que teve grupo aí que esquerdista, eleitor do Lula infiltrado, pegou um vídeo de uma live que o Bolsonaro fez com um pastor aí, né? Ele estava num culto, e no culto ele chorava. Mas era antes da eleição. Ele falava assim, se eu ganhar essa eleição, ou seja, ele estava falando lá atrás, né? Aí pegava um momento que ele estava bem emocionado e tal. Aí pegaram esse vídeo e começou a distribuir nos grupos, como se o Bolsonaro estivesse confessando para o pastor agora, depois da eleição, a derrota, ele chorando lá como se tivesse perdido. Ele não estava chorando de derrota, ele estava chorando de emoção no culto da igreja, né? Tava ele e a Michelle lá e tal, no culto da igreja online, fazendo uma live ali com a igreja antes da eleição, na época da campanha. Aí pegam este vídeo passado, o vídeo antigo, é aquela prática velha, maldita, filha da puta, que muitos fazem, muitos direitistas fazem, muito filho da puta esquerdista infiltrado nos grupos fazem. Pega vídeo antigo, resgata vídeo antigo e bota para circular como se fosse agora, né? A desonestidade, entendeu? Já tava a gente saindo dos grupos, já falou, pô, o Bolsonaro entregou os planos, né? Jogou a toalha, não jogou nada. Até agora não teve pronunciamento nenhum. Então eu não sei o que ele vai fazer. Agora, se ele fizer isso que você falou, cara, aí acabou, velho. Aí já era. Então, o que ele tem que fazer, se, vamos supor que o exército não tenha esse documento, essas provas, alguém sabotou, ele confiou lá nas Forças Armadas, em vez de ter feito o documento, a prova da fraude, ele não comprovou nada, os caras fizeram sacanagem com o presidente e deixou ele na mão agora. Vamos imaginar o pior cenário possível. Vamos imaginar esse pior cenário. O que ele vai fazer? Se ele for um cara mesmo realmente líder, ele vai falar assim, ó, fui roubado, tá? Porque o Lula não tem esse número de votos, havia fraude, mas o exército me traiu, entendeu? Joga a culpa no exército, tá? Se ele for macho, se caso não existir prova, ou seja, ou na verdade existe a prova, mas o exército sacaneou, vamos imaginar, só estou imaginando, é uma conjectura aqui, tá? Vamos imaginar. Então suponhamos que o exército tenha sacaneado ele, né? Os militares lá, uma parte queria ajudar, mas a outra parte sacaneou, tá? Então tá. A gente continua depois, né, no próximo vídeo, mas só para terminar, assim, falam que, por exemplo, os militares vão ter algo, digamos assim, tão especial para apresentar. É que nem no primeiro turno disseram que hackers russos, né, avisaram os militares de que estava havendo fraude na contagem, né? Estava havendo fraude na contagem, e aí eles avisaram, né, para os militares, deram um salve para eles e, né, para eles, e os militares interviram, aí voltou ao normal, digamos assim. Só que se você reparar a apuração, e eu acompanhei, o Bolsonaro, ele liderou a apuração a maior parte do tempo. Certo? Ela começou, se não me engano, ela começou às
às 6 horas, né, a ser divulgada, por volta disso, às 9 horas, 3 horas depois, né, já estavam com os resultados. É claro que ela terminou depois, acho que ainda na segunda-feira, né, que teve urna que virou, foi no papel, né. Então assim, certo. E também essa questão dos militares, parece que, né, que parece que os militares assim não têm uma ideia própria, né, de poder, de estruturação de poder, de por aí vai, né. E aí eles culpam os chamados melancias, né, que são os verdes por fora, mas vermelhos por dentro. Certo, vamos para a terceira parte.